Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, a gente está aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre terceirização de serviços. Como a gente vai analisar como é que a gente contrata legalmente a terceirização, correndo menos riscos trabalhistas, menos riscos tributários. Então, é uma matéria bastante interessante, bastante detalhada também, e a gente vai iniciar com alguns conceitos básicos. Então, a gente entende por terceirização a contratação de outra empresa para realizar determinada atividade no interior da empresa contratante. Nessa imagem, vocês têm uma ideia da terceirização. Então, de um lado, a gente tem uma pessoa jurídica contratante, que a gente chama normalmente de tomadora, e do outro lado, uma empresa também pessoa jurídica contratada, que é a prestadora de serviços. E entre eles, a gente tem o deslocamento de um trabalhador. Então, um empregado que é da prestadora de serviço e que se desloca para dentro do contratante. Então, essa é uma operação de terceirização. Na terceirização, sempre nós temos duas pessoas jurídicas e um empregado que se desloca da contratante para dentro, da contratada, desculpem, para dentro da contratante. Sempre vai haver esse deslocamento do trabalhador para que se configure a terceirização. O conceito qual é? A relação de emprego, ela acontece entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviço e não diretamente com o contratante, ou seja, com o tomador. Esse empregado que se desloca, que a gente viu na imagem anterior, ele é empregado da prestadora de serviço. Lá ele tem a sua carteira assinada, lá é recolhido os impostos sobre a remuneração dele, ele recebe seu salário. Então, ele é um empregado, carteira assinada, na prestadora de serviço, que vai eventualmente trabalhar no estabelecimento contratante. O Brasil não tem regulamentação legal sobre a terceirização. As regras de terceirização que a gente utiliza estão numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, é a súmula número 331. E é com base nela que a gente vai estudar a terceirização, enquanto a gente aguarda aí que o Brasil tenha finalmente uma lei, uma legislação específica sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto é: o que eu posso terceirizar? Quais as atividades da minha empresa que podem ser terceirizadas? Bom, lá na súmula 331, os itens 1 e 3 dessa súmula vão tratar justamente sobre isso. Vão dizer o que pode ser terceirizado. Então, vamos dar uma olhadinha nessas hipóteses. A primeira hipótese em que eu posso terceirizar é quando eu contrato trabalho temporário. Na terceirização, sempre poderemos contratar uma empresa prestadora de serviços de trabalho temporário para qualquer atividade, inclusive atividade fim da contratante. É a única exceção. Eu posso colocar trabalhadores temporários, eu contratante, na minha atividade fim, sem riscos, desde que o prestador de serviço seja uma empresa de trabalho temporário. Para vocês saberem, a empresa de trabalho temporário sempre vai ter essa expressão na sua razão social. Por exemplo, empresa Flores Trabalho Temporário, ABC Trabalho Temporário. Sempre vai ter essa expressão na razão social. O trabalho temporário está regido pela Lei 6.019 de 74. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, lá vocês vão encontrar todas as regras sobre a empresa em si, sua constituição e essa prestação de serviço. Bom, a contratação do trabalhador temporário, ela pode ser feita, mas ela tem limitações. A primeira delas é o tempo. Este contrato pode durar no máximo 3 meses e é renovável por mais 3 meses desde que haja justificativa, chegando a um total máximo de 6 meses de contrato. Eu posso contratar de forma justificada. São 2 motivos que eu posso alegar para contratar um trabalhador temporário. O primeiro é substituição dos meus empregados. Por exemplo, um empregado em férias, uma empregada em salário maternidade, empregado em auxílio-doença, assim por diante. E a outra é aumento extraordinário de serviço. Por exemplo, um pique de produção, um pedido extraordinário numa indústria, época do Natal no comércio,
época de pique de Páscoa, por exemplo, na indústria de chocolates, e assim por diante. Ou seja, uma atividade sazonal, onde eu tenho aquela necessidade por um tempo e depois não tenho mais. Como o próprio nome diz, trabalho temporário. A segunda hipótese em que eu posso terceirizar é a vigilância. A atividade de vigilância vai ser sempre terceirizada. O vigilante é aquele que tem porte de arma e treinamento especial que é autorizado pela Polícia Federal. A vigilância está regida pela Lei 7.102 de 83. Vocês também podem consultar essa lei para verificar lá as regras das empresas de vigilância, se vocês tiverem necessidade. Então, o vigia é aquele que não tem porte de arma. O vigilante tem autorização para utilizar arma de fogo e tem que ser sempre contratado através de uma empresa de vigilância. Se eu quero colocar uma vigilância armada na minha empresa, na minha indústria, eu devo contratar uma empresa de vigilância e ela vai me ceder esses trabalhadores, ou seja, é uma terceirização. A terceira hipótese é limpeza e conservação, talvez uma das terceirizações mais comuns no Brasil. As atividades de limpeza e conservação podem ser terceirizadas desde que não seja a atividade fim do contratante, ou seja, o contratante não pode ser, obviamente, uma empresa de limpeza e conservação. E também desde que não exista subordinação direta entre a contratante e os empregados da tomadora. Isso é regra geral da terceirização, a ausência de subordinação direta. O empregado terceirizado, ou seja, aquele empregado lá da empresa de limpeza, ele é empregado da prestadora de serviço. E é essa prestadora de serviço que tem que coordenar as atividades dele. Por exemplo, receber atestados médicos, mudar a escala, dar autorização para sair mais cedo, para chegar mais tarde, dar advertência, dar suspensão, e jamais a tomadora de serviço. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na terceirização. E o segundo é que não pode haver pessoalidade entre o contratante e os empregados da prestadora de serviço. Isso também é muito importante. Por quê? Porque quando eu tenho essa... O que é a pessoalidade, em primeiro lugar? A pessoalidade é escolher os empregados. É um fator de escolha do empregado. Eu escolho os empregados por características pessoais. Isso não pode haver na relação de terceirização. Eu, contratante, entro em contato com a prestadora de serviço, digo quantos trabalhadores eu quero, quais as tarefas que vão ser realizadas, e esse prestador de serviço é que vai escolher quem são os trabalhadores e mandar para mim para trabalhar dentro do meu ambiente. Então, eu, contratante, não vou lá selecionar os empregados que vão trabalhar. Quem vai fazer isso é a prestadora de serviço. Outra atividade que pode ser terceirizada é a atividade meio. Em primeiro lugar, o que é a atividade meio? É aquela que existe, mas não é essencial. Também posso contratar a terceirização de atividade meio, desde que não exista subordinação direta com a tomadora e desde que não exista pessoalidade. As mesmas regras que a gente viu para a limpeza. Conceito de atividade meio é aquela que existe na empresa, mas não é essencial para que a empresa atinja os seus objetivos principais. Para descobrir se a atividade é meio, pergunte: se a atividade tal não existisse, a empresa continuaria funcionando normalmente? Por que a limpeza é quase sempre uma atividade meio? Vamos pensar numa indústria. Se eu pegar uma grande indústria e tirar a atividade de limpeza, será que essa indústria continua atingindo seus objetivos, continua produzindo? A resposta é sim. Vai continuar, vai estar mais bagunçada, talvez alguns probleminhas aí na limpeza, mas vai continuar produzindo. Então, a limpeza é uma atividade meio. Ela existe, mas não é essencial para que a empresa continue desenvolvendo as suas atividades normais. Então, as atividades meio podem ser terceirizadas sem nenhum tipo de problema. Agora a gente vai ver o que não pode ser terceirizado. Então, a gente já descobriu que eu posso terceirizar trabalho temporário, vigilância, limpeza, conservação e atividades meio. Isso é o que pode ser terceirizado. O que não pode ser terceirizado em hipótese nenhuma?
não podem ser terceirizadas as atividades fim da empresa, ou seja, aquelas que fazem parte do objetivo principal do empregador, com uma única exceção, quando o prestador de serviço for uma empresa de trabalho temporário, como a gente viu lá no início. Então, se o prestador for uma empresa de trabalho temporário e eu estiver ali dentro daqueles requisitos, beleza, eu posso contratar uma terceirizada para minha atividade fim. Caso contrário, é completamente vedado e isso vai gerar vínculo direto entre o empregado da prestadora e o tomador de serviços. Um outro assunto que preocupa bastante na terceirização é a responsabilidade do tomador de serviços. Nas relações de terceirização, teríamos uma responsabilidade subsidiária entre o tomador de serviços e a empresa prestadora de serviço quanto ao cumprimento de todas as obrigações da relação de emprego, ou seja, pagamento de salário, férias, 13º e recolhimento dos tributos e também pagamento da rescisão do contrato. Então, responsabilidade subsidiária é uma responsabilidade em que há uma ordem de preferência no débito. Primeiro, vem a responsabilidade do prestador de serviço, que é efetivamente o empregador daquele trabalhador que foi cedido. E caso o prestador não cumpra suas obrigações, vai ser responsabilizado o tomador, desde que ele seja figurante da reclamatória trabalhista. Normalmente, um trabalhador terceirizado, quando ele entra com reclamatória, ele entra contra o seu próprio empregador, a empresa prestadora, e também contra o tomador, lá onde ele prestava serviços. Se ele tem mais de um tomador, é comum que se coloque todos os tomadores na reclamatória, justamente por causa da responsabilidade. Se houver um acordo judicial e esse prestador de serviços não pagar o trabalhador, quem vai ser responsabilizado vai ser o tomador. Então, para evitar a aplicação da responsabilidade, quem contrata a prestação de serviço via terceirização deve exigir mensalmente da empresa prestadora de serviço a cópia do comprovante do recolhimento do Imposto de Renda-Fonte, INSS e Fundo de Garantia, além de comprovar que todos aqueles trabalhadores têm a carteira assinada. Então, quando contratar uma terceirização, procure pedir cópia das carteiras dos trabalhadores que vão estar dentro da sua empresa, se você for o tomador, e mensalmente exigir que sejam entregues as guias de recolhimento e alguns gostam de pedir também cópia da folha de pagamento. Aqui, o que tiver a mais de documentos não prejudica, só dá mais segurança para o contratante, e isso é muito importante na terceirização. Bom, vamos falar um pouquinho sobre terceirização dentro da administração pública. A súmula 331 teve uma alteração no ano de 2012, justamente para tratar sobre isso. Na administração pública direta, indireta e fundações, temos diversas situações de prestação de serviço. Por exemplo, coleta de lixo, medição de luz e água, limpeza de ruas e outras diversas. Serviços que eram para ser prestados pela administração pública, hoje estão em mãos de empresas privadas numa relação de terceirização. O item 2 da súmula 331 é que fala sobre esse assunto. Ele diz assim: a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta, que é a empresa prestadora de serviço, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional. Artigo 37, 2 da Constituição Federal de 88. Por que ele diz isso? O artigo 37, inciso 2º, lá da Constituição, ele diz que o empregado só pode se tornar um servidor público se ele passar por concurso e, sendo aprovado no concurso, se torna servidor efetivo da administração. Não é o que acontece com os empregados da terceirizada. Eles nunca fizeram concurso, eles estão ali numa prestação de serviço. Então, até pode ser que essa administração venha a ser responsabilizada caso a prestadora de serviço não cumpra suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, mas nunca vai haver possibilidade de vínculo entre o empregado da prestadora e a administração pública, a prefeitura, por exemplo,
Por quê? Porque esse empregado nunca passou num concurso e ele não pode ser servidor. Quando se trata, também na terceirização da administração pública, de responsabilidade, a gente também tem uma responsabilidade subsidiária, com o mesmo conceito que a gente viu lá nas empresas comuns, mas para que as empresas da administração pública sejam responsabilizadas, deverá ser comprovada que houve imperícia, negligência ou imprudência na licitação que contratou aquela empresa prestadora de serviço, especialmente no que se trata a fiscalização do cumprimento das obrigações da prestadora de serviço com relação aos empregadores. Então, depois dessa nova redação, ficou um pouco mais difícil dos trabalhadores das prestadoras de serviço, por exemplo, um trabalhador que trabalha lá na coleta de lixo municipal, conseguir pedir as suas diferenças salariais ou os impostos para a administração pública. Porque primeiro ele tem que comprovar que houve um tipo de conduta com culpa da administração na licitação, que a licitação não foi bem feita, ou que a administração não zelou bem por essa licitação, e isso acabou redundando numa empresa prestadora de serviço que não cumpriu as obrigações trabalhistas. A responsabilidade pública da administração na terceirização não decorre, portanto, do mero inadimplemento de obrigações. Não basta que a prestadora de serviço não pague salários, não pague INSS, não pague fundo de garantia. A gente tem que comprovar que houve problemas na licitação que selecionou aquela empresa, para daí sim penalizar a administração pública com relação ao trabalhador da prestadora de serviço. Então isso ficou bem mais complicado para o trabalhador, na verdade. Então a gente deve verificar aí essas contratações com a administração pública. Também é muito comum que a administração pública exija da prestadora toda a documentação de folha de pagamento, recolhimento de INSS, fundo de garantia e imposto de renda. Bom, a terceirização é uma ótima saída para algumas situações, mas a gente tem que ter alguns cuidados para fazer a contratação. Então, se a empresa que você trabalha ou na sua empresa você decidir terceirizar algum dos setores, alguma das atividades, preste bastante atenção às regras que a gente viu agora nesse pequeno curso sobre terceirização e busque um prestador de serviço idôneo. Procure se informar sobre a empresa prestadora de serviço. Veja se ela tem referência de outros clientes. Veja a reputação da empresa no mercado. Pesquise sobre ela. Veja na junta comercial se o CNPJ dela está ok, na Receita Federal. Então, procure ter boas referências da empresa prestadora de serviço para fazer uma terceirização mais tranquila, não haver aí incomodação com esses trabalhadores, né? Separar bem o trabalhador da prestadora do seu trabalhador, lembrar sempre que não pode haver subordinação direta entre o tomador e o trabalhador da prestadora de serviço. Então, com essas regras, procurando se informar bem, fazer um bom contrato de prestação de serviço, com certeza você vai ter uma terceirização legal e trazer menos riscos para a sua empresa no tocante à reclamatória trabalhista e outras penalidades que possam haver. Lá na sua área do aluno, você tem material complementar para esse curso, apostila, PowerPoint, a redação íntegra da súmula 331, para ler ela, né, integralmente com todos os seus itens. Então não deixem de procurar lá. Bom, eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado.